da fonte, corre branca salutar, em Sião no monte. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus andou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, irás abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus.
o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Tira a maldade, tira a inveja, tira a mentira, tira o ódio, tira a preguiça, a desobediência, tudo que não presta, tira do meu coração. Vai, Adelita. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Põe a bondade, a felicidade, põe a verdade do teu grande amor. Põe a vontade de obedecê-lo. Tudo que é bom foi dentro do meu coração. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Né? E eu tenho certeza que Deus vai nos encorajar a ser uma igreja muito melhor através da palavra de hoje. Abra sua Bíblia e deixa aberta em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 34. Mas não vamos ler agora, tá bom? Conforme eu vou expondo a palavra de Deus, nós vamos lendo. Então fica a sua Bíblia aberta, não saia desse texto. Pode prestar atenção em mim e quando nós formos ler, nós vamos ler juntos. E hoje eu quero refletir com vocês sobre a ceia do Senhor, essa mesa linda que está aqui, essa mesa alegre, bonita. Até quero parabenizar a ação social e diaconia por essa mesa maravilhosa. Mas o tema da mensagem hoje é a ceia do Senhor. Ela pode ser bênção ou maldição para a tua vida. A ceia do Senhor, bênção ou maldição para a tua vida. Pode ser as duas coisas. É lógico que a ceia tem que ser bênção. O momento de celebrar a ceia é o momento de alegria. É um momento de comunhão. Mas, infelizmente, esta alegria, esta comunhão não estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Corinto era uma cidade grega, também infiltrado com a cultura romana, e essa igreja estava passando por momentos espiritualmente muito difíceis. E o apóstolo Paulo estava tratando essa igreja, tratando com questão a promiscuidade, tratando com questão o egocentrismo, tratando com questão que os membros da igreja estavam mais olhando para os líderes do que para o próprio Jesus Cristo. Um era de Paulo, um era de Cefas, um era de Apolo e assim vai. Uma igreja completamente problemática. Um pouquinho antes, no começo do capítulo, Paulo ele elogia a igreja. Ele começa elogiando a igreja. Paulo começa dizendo que é Cristo que vive em mim, sejam meus imitadores. Depois faz um elogio para a igreja, depois conversa com eles a questão do véu, a questão da cultura da época, que algumas mulheres prostitutas estavam frequentando a igreja, estavam escandalizando, mas eram mulheres que estavam se entregando a Jesus, estavam se convertendo, e Paulo tem que tratar isso na igreja.
a respeito de cobrir a cabeça para que todos são iguais debaixo do poder de Deus. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí no capítulo 11, versículo 17 em diante, Paulo começa a tratar sobre a ceia do Senhor. Essa grande comunhão. Eu já preguei isso outras vezes. É um texto muito batido. Todo domingo de ceia, pelo menos uma parte desse texto você ouve. Mas hoje nós vamos tratar o que Paulo tratou na igreja de Corinto. Para que nós, como igreja, não venhamos a cair nesse mesmo pecado, nessa mesma rebeldia. Que não sejamos negligentes com a mesa do Senhor. E a primeira coisa que Paulo diz, no verso 17, é que a igreja não estava se reunindo para melhor, mas para pior. Olha o verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto, louvo ele quer dizer, não vou elogiar vocês, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Quanto mais a igreja se reunia, pior ficava. Chegavam atormentados e saíam mais atormentados ainda. Paulo está dizendo. E desde já eu deixo essa perguntinha. Estamos nos reunindo para melhor ou para pior? Como é que você chega na sua casa depois do culto? Posso perguntar homens para as mulheres? Chutando o cachorro, chutando o portão. E essa porta que não abre. E essa janta que não sai logo. Resquentado, ainda está bravo. Tem que ser para melhor. Esse povo estava reunindo, mas não estava entendendo nada. Você precisa entender o significado de se reunir. Eu quero dizer para você, se eu fosse membro da igreja de Corinto com a cabeça que eu estou hoje, lógico que eu seria contaminado lá também. Dá o fora dessa igreja, não vale a pena se reunir dessa forma. Dessa forma não vale a pena. Se IPI de Gramadão começar a reunir dessa forma, eu saio desta igreja. E você também deve sair desta igreja. Porque estamos indo contra o amor de Deus e contra o evangelho. Então você faça essa reflexão. Eu estou bem? Toda vez que tem culto eu saio abençoado? Eu saio alegre? Ou você sai pior de como entrou? E por que isso acontecia? Por que isso acontecia? Veja o verso 2. Olha só, o verso 18. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Olha que coisa triste, gente. Dissensões, divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Sabe, Paulo conhecia a igreja. E Paulo está dizendo, eu creio. Ele ficou sabendo por algum membro da igreja. Paulo, está acontecendo isso. E Paulo, nessa época, estava na igreja de Éfeso. Porque Paulo fundou essa igreja aproximadamente uns 48 depois de Cristo. Ele ficou aproximadamente 2 anos na igreja de Corinto. Fundou esta igreja e foi fazer missão em Éfeso, na cidade de Éfeso. E lá em Éfeso, alguém contou para ele, Paulo, está acontecendo isso. E ele está dizendo, eu creio. Porque aquela turma é dura de lidar. Ô turminha difícil, Paulo está dizendo. E olha só, uma igreja que estava dividida. Os ricos de um lado, os pobres do outro lado. Preconceito financeiro. Talvez preconceito com outros, questão de raça. Questão de quem era mais santo, quem era menos santo. A igreja não estava entendendo nada. Agora veja o verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Olha o que Paulo está dizendo. É até bom que isso aconteça. Até bom, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. É até bom que aconteça essa divisão na igreja, para que nós possamos separar o trigo do joio, possamos separar a ovelha do lobo. Paulo está dizendo isso, olha que situação. Conversei com um amigo meu lá em Tatuí, semana passada.
a igreja dele teve uma divisão e ele falou: Gerson, a igreja está uma bênção. Nós estamos começando a caminhar para o evangelho. Gente, divisão não é bênção. Quando nós falamos que a célula vai dividir, não vai se dividir, vai multiplicar. Divisão não é bênção. Mas Paulo está dizendo: meu Deus do céu, é importante que essa igreja possa entender o que é celebrar a ceia. E infelizmente vai ter que acontecer essa divisão para que possa separar aqueles que são aprovados de Deus e aqueles que não são. Agora veja o verso 20 e deixa no 20 até for para o 21. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Naquela época existia a festa ágape. Ágape no grego quer dizer amor maior, amor sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus conseguiu experimentar o amor ágape, e através dos ensinamentos de Jesus e através do poder do Espírito Santo, nós também conseguimos. Então o que a igreja fazia? A igreja se reunia, não sei se era num templo, na casa de alguém, mas dá para perceber aí que era uma reunião. E antes da ceia do Senhor, antes do culto, antes da celebração, eles faziam um ajunta-prato, que nós fazemos aqui. Porque o amor ágape acabou no decorrer dos anos, dos primeiros séculos. Mas de alguma forma nós fazemos, não fazemos dia de ceia, mas sempre fazemos um ajunta-prato aqui. E pensa no ajunta-prato. E lá eles faziam um ajunta-prato. Eles se reuniam, só que é um ajunta-prato diferente do nosso. O que nós fazemos? Colocamos tudo em cima da mesa. Ninguém sabe quem trouxe. Até se você não trouxe, fique quietinho que ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Está tudo lá, está tudo junto. É de todo mundo. O que é meu é seu. Ai, pastor, já ligaram para mim, não deu tempo de preparar nenhum prato. Fique quietinho, irmão. Aí vai pôr tudo em cima da mesa. E esse prato é de todo mundo, é seu também. Venha, o importante é a tua presença aqui. Só que lá não, lá era diferente. Lá eles separavam em grupos. Aqueles grupos que tinham mais afinidades, talvez afinidades financeiras, empresários, executivos. Aí tinha o grupo dos pobres, que ficavam de lado. E aí eles faziam um banquete deles. Armava talvez a tendinha ali, fazia o banquete deles. E alguns pobres que chegavam atrasados, coitado, não comia nada. Talvez esses pobres seria o único dia do mês que eles poderiam comer alguma coisa boa, mas os ricos deixavam de lado. Isso quando não dava resto. Gente, eu já presenciei isso, não dessa forma, não nessa visão. Pelo amor de Deus, não quero criticar. Mas eu já frequentei algumas clínicas para dependente químico. Já ajudei algumas pessoas nessa clínica, já apadrinhei algumas pessoas. E quando nós, no dia da visita, né, a família ia visitar o internado lá, a gente ia junto e cada um levava um prato. A gente levava uma panela de macarronada, um frango assado, cada um levava uma coisa. E ali as famílias se dividiam. Então eu ficava com o meu conhecido ali, meu amigo, e ali a família dele também, ali a gente fazia uma oração junto e comia. Só que não participava da comida do outro lado. Era ali, cada família levava o seu alimento. Eu me lembro uma vez que chegou uma família de japonês, mas rica. Gente, deu vergonha nesse dia. Eles armaram uma tenda, coisa mais linda do mundo. E aquele banquete que parecia ceia de ano novo, de Natal. E eu falei, meu Deus do céu. E eu vi eles repartindo algumas coisas para as pessoas do lado. Então era mais ou menos isso. Nem tudo era de todos e deveria ser de todos. Então uma igreja que não tinha comunhão, uma igreja que não estava participando da ceia, estava participando de corpo presente, mas a alma não era uma alma só. Agora veja o verso 21. Verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Gente, eles não estavam levando suco de uva, era vinho mesmo. E as pessoas estavam sem controle.
O vinho na época era normal, era comum, mas as pessoas estavam no exagero. Tá, ó, não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Olha que coisa, gente. Verso 22, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto, certamente não os louvo. Olha a dureza do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão se embriagando, vocês estão cometendo glutonaria, e além disso tem pessoas com fome do seu lado, e vocês estão antecipando. Sabe, antecipando. É a mesma coisa, terminar o culto, nós temos um comes e bebes, e o pastor pega o grupinho aqui e sai correndo lá, e coitado, aqueles que não podem correr, dá até dó. Chega a comer as migalhas. Não, o pastor é o último que come. Sobrou para todo mundo? Aí come. Isso é amor, esperar o próximo. Deixar de ser fomeira, gente. Fomeira é glutonaria. Eu lembro do meu avô. Meu avô, quando tinha um almoço entre família, ele era o último a pegar. E a gente dizia assim para ele, vô, vai lá e tira. Daí ele diz assim, mas não vai faltar? Desse jeito. E eu aprendi com ele essa educação. Esperar o próximo. E eles não estavam esperando, estavam antecipando. A visão deles estava no estômago, não estava no coração, não estava na alma. E eu pergunto esse mundão se a visão não está em comidas e bebidas. Onde as pessoas só pensam em cerveja, churrasco. Onde as pessoas só estão pensando no que comer, mas não estão entendendo essa comunhão. E o que está acontecendo lá fora está entrando para dentro da igreja. Então precisamos tomar cuidado. Agora veja o verso 23, já passou. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha só, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo diz assim, agora eu vou explicar para vocês o que é certo. Porque o que vocês estão fazendo está errado. E o apóstolo Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Gente, isso é comunhão. Olha só, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo está querendo passar para a igreja o sentido da comunhão, o sentido dos ensinamentos de Jesus. Olha o verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão fazendo errado, porque vocês não estão olhando para Jesus. E Jesus partiu o seu próprio corpo, partiu a sua vida carnal para nos entregar a nós. Essa expiação que ele fez, vicária, foi o nosso substituto. Era para nós estar na cruz do Calvário. Vocês não estão entendendo os ensinamentos de Cristo, o que Cristo deixou para vocês fazer nessa comunhão linda. O apóstolo Paulo está explicando para a igreja. Está repetindo o que Jesus fez com seus discípulos na última ceia. Dizendo, olha, vocês estão perdendo a comunhão, vocês estão perdendo a essência do que é a ceia do Senhor. Olha o verso 25 que diz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu fico pensando, memória de mim é olhar para o passado. É olhar um pouquinho para trás. Olhar a mais para os ensinamentos de Cristo, para a morte e o sacrifício de Cristo, mas também ele está dizendo, pode passar o próximo, olha só o 26, que lindo. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, o quê? Ele está dizendo? Anunciai, até que ele venha. Paulo está dizendo, vocês precisam pregar o evangelho. Vocês precisam pregar a volta de Cristo. Vocês precisam anunciar que Cristo morreu por nós, mas também continue pregando o evangelho para todos. Vocês não podem ter facções dentro da igreja. Vocês não podem ter divisão dentro da igreja. Vocês estão dando mau testemunho.
Vocês estão envergonhando a nossa igreja, estão envergonhando o evangelho, justamente por causa dessa glutonaria, desse Deus mamon que vocês estão colocando dentro da igreja. Então ele está dizendo, anuncie o evangelho a todos. Aqueles pobrezinhos que chegaram depois também precisam do evangelho. Sabe, a nossa igreja não é igreja exclusiva, mas inclusiva. A nossa igreja tem que estar de portas abertas. Todos os eventos da igreja, todos os ministérios da igreja tem que ser em prol da evangelização, porque caso contrário, nós não prestamos para nada, a não ser comer e beber e fingir que somos igrejas. Inclua as pessoas com amor. Pastor, mas elas podem ficar como está? Não vão ficar. O evangelho vai transformar, mas o evangelho vai transformar através do teu testemunho de vida, através do amor. O amor que a igreja sente. Nós não estamos interessados no seu dinheiro, nós não estamos interessados em status, nós estamos interessados em vidas restauradas, em famílias que estão vivendo muito melhor em Cristo Jesus. Esse é o interesse da IPI de Gramadão. Então prega o evangelho. Se a minha família estiver salva, o resto, que se lasque. Não, espere uns pelos outros, anuncie a morte de Cristo, anuncie o evangelho para todos. Agora veja o verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Você sabe o que é ser indigno? Quer dizer, nós somos indignos. Nós somos. Se você pensou que entrou aqui e hoje disseram assim, eu estou preparado para participar da ceia, é mentira. Não merecemos. Mas ser digno é olhar para a nossa indignidade. É olhar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados, o quanto nós carecemos de Cristo. Participar de forma digna é amar. Participar de forma digna é perdoar. Participar de forma digna é esperar um pelos outros, mas não é esperar agora no momento da ceia. Nós esperamos, não, espere, irmão, espere, tudo certinho. Amém, mas não faz diferença se 1 minuto, 2 minutos alguém comer primeiro. Eu já fui em algumas igrejas que eu não sabia como é que era o controle, já tinha engolido o pão já faz tempo. Eu falei, vergonha, acabei de pregar, já comi. E lá todo mundo esperando agora, já sou mais calmo um pouco. Quem nunca, né, pastor Juliano? Quem nunca? Mas não é essa espera, gente. A espera aqui é muito supérfluo. A espera é esperar, é aconselhar, é amar, é pregar o evangelho para o seu próximo, como o presbítero Tiago anunciou aqui. É de forma mútua. A igreja está conectada uma com a alma da outra. A igreja está conectada com os ensinamentos de Jesus Cristo. É você, o quanto você é indigno, mas o quanto Deus transformou seu coração de pedra e colocou um coração de carne, para que nós possamos viver em paz uns com os outros, perdoando uns outros, mas sem irritar uns aos outros. Agora olha só, ele continua, mas continua pegando pesado. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o quê? Réu do corpo e do sangue de Cristo. Sabe o que é ser réu, gente? Ser réu, você está sendo acusado. Assim como os fariseus foram acusados da morte de Cristo. Assim como a liderança da época que acusaram Cristo, assim como o povo gritou, solta Barrabás e prende Cristo, você está fazendo a mesma coisa, você é réu. Isso é maldição para a tua vida. Porque se você não é discípulo de Cristo, então você não ama. E se você guarda amargura e rancor no seu coração e não tem conexão com as pessoas, não entende a fraqueza das pessoas, não entende o amor ágape de Deus, então você é réu. Desculpe falar isso. Nesse momento você está condenado e precisa entender o perdão de Deus e precisa se arrepender dos seus pecados. Confessar os nossos pecados uns aos outros, não está dizendo eu contar um podre da minha vida para você e ficar por isso mesmo, daqui 3 anos você pergunta, e aí? Eu falei, continuo. Não, mas é arrepender. Chorando, preciso mudar. Preciso amar mais.
Preciso entender o que é ser igreja. Preciso entender essa comunhão. Porque caso contrário, tudo isso é muito lindo, mas isso não passa de tradição. Não passa de um belo costume. A cada segundo domingo nós praticamos isso. E tem gente que não volta mais. Tem gente que só volta na outra ceia. A comunhão é permanente, gente. A comunhão é sempre, nós precisamos um dos outros. Sabe como eu chego triste em casa quando eu vejo que o que está acontecendo? Isso é comunhão, não é ser réu, é pertencer ao amor de Cristo, estar a favor a Cristo. Caso contrário, você é inimigo do mundo. E se é inimigo do mundo, você está contra Cristo. Então amar é você dizer assim, estou com saudade daquele irmão. Cadê aquele irmãozinho? Cadê aquela irmãzinha? Sabe, vocês já viram no Facebook o pastor tomando café de manhã e vai passando um monte de coisa? Olha, tem que orar para a irmã fulano. A irmã fulano vai passar por uma cirurgia quarta-feira. Ai, fulano vai pegar um exame e está desesperado. Ai, a filha da irmã que não está querendo ir na escola. Ai, o outro que está... É assim. Mas isso daí não é para acontecer na cabeça do pastor, no coração do pastor. É para acontecer com todos da igreja. Ah, pastor, não consigo nem cuidar da minha vida. Ninguém está pedindo para você cuidar da vida dos outros. Mas estão pedindo para você se sensibilizar, ter empatia pela vida dos outros. Isso não acontecia lá. Eles estavam tendo empatia com aqueles que eles tinham afinidade. As separações, as facções dentro da igreja. E é isso que o Paulo está dizendo. Aí você está participando indignamente. Às vezes vem para a igreja, hoje não tive maus pensamentos. Hoje... não pratiquei nada de errado, não falei nenhuma palavra torpe, acho que hoje eu estou pronto para tomar ceia. Hipócrita, mas está amando? Está perdoando? Principalmente o próximo. E o próximo, mais próximo, às vezes é o que está dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Aí é para maldição, aí você é réu. Agora veja o verso 28. Examine-se. Olhe para dentro. Certifique-se, policie-se. Está dizendo, examine-se, pois o homem, o quê? A vida de outras pessoas? Ah, é assim mesmo. Olha só, coma do pão e beba do cálice. Examinar, está dizendo aqui que você precisa confrontar alguém. E esse alguém é eu mesmo. É você mesmo. Larga a mão de ser frouxo. Larga a mão de ficar falando na vida dos outros. Larga a mão de dizer que todo mundo é errado. Larga a mão de ser frouxo. Olha para o espelho e diz, Senhor, precisa ser transformado o meu coração. Eu preciso mudar meu modo de pensar. Aqui não está falando só do pecado, dos 7 pecados capitais, mas está dizendo do amor, de um coração transformado, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, coloca Deus em primeiro lugar e ama o próximo como a si mesmo. Então examine, meu irmão. Examine, não é para você ficar batendo no peito e dizer eu sou mais santo do que fulano. Ninguém aqui é mais santo. Somos indignos de participar dessa mesa. Mas pela graça maravilhosa de Cristo é que nós nos sentamos na mesa. Porque somos discípulos de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Eu estou falando com amor, não é com raiva não. Mas precisamos ser confrontados. De boas intenções o inferno está cheio. Precisamos de disciplina. Disciplina. Ser confrontados. Examinar. A gente fica, uma criança não pode examinar a si mesmo. Então a criança tem um coração muito mais puro que o teu. Quem deveria estar sentado aqui na frente para tomar ceia é a criança. E a Bíblia diz, tem que transformar num coração como de uma criança, um coração puro. E você, tem que examinar, tem que consertar. Tem, irmãos, tem que consertar isso, mas tem que consertar muita coisa. Tem que ter essa conexidade com a igreja, com a alma das pessoas, com o amor de Deus. Examine a si mesmo. Como está a tua vida no seu trabalho, na sua casa, desavença, inimizade. Veja o verso 29. Olha o que isso causa, gente. Pois quem come e bebe sem discernir, sem avaliar, sem entender o amor de Cristo, sem discernir o corpo, come e bebe para o quê? Juízo para? Sim. Aqui Paulo está falando de 2 corpos. Está falando o corpo de Cristo,
que nós devemos fazer memória dele, que foi sacrificado por nós lá na cruz do Calvário, para olhar para a cruz, mas está falando o corpo da igreja. Porque o contexto está girando no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E ele está dizendo, se não discernir o quê? O corpo. Não é um pedaço de pão, simbolicamente falando, mas discernir tudo isso, essa comunhão gostosa da última ceia com os discípulos, da última ceia ligando todo o planeta Terra. Assim também nós temos que discernir o corpo de Cristo. Que realmente ele morreu por nós, mas também precisamos estar bem uns com os outros. Verso 30, para a gente encerrar logo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns que já partiram. Eu sei que muitos aqui partiram desse amor de Cristo. Muitos aqui dessa igreja partiram e deixaram um legado como discípulos de Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz que essas pessoas são amaldiçoadas, ficam fracas. E muitos morrem diante da sua amargura por falta de perdão. Vai no hospital para você ver. Gente, tem pessoas na última e não conseguem morrer enquanto ela não abre a boca e diz, traz meu pai, traz minha mãe, traz os filhos, traz fulano que eu preciso liberar perdão. Antes de ir embora desse mundo. Sabe, vocês sabem disso? Que o pecado, a amargura, as doenças emocionais, traz doenças físicas. Uma pessoa muito ansiosa pode ter úlcera, pode ter problema no estômago, sabe, problema no coração. Tem pessoas, Paulo está dizendo, vocês estão fracos na fé, estão fracos de corpo, porque estão fracos de espírito. Vocês não entenderam. A vida de vocês tem que brilhar, os olhos têm que brilhar. Mesmo diante de situações adversas, mesmo diante da enfermidade. E por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ele mesmo dizendo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Fale para mim, de onde veio essa força de Paulo? Onde veio a força do Paulo? De muita comida? Não, ele falou, aprendi a viver contente na fartura, mas também na escassez. Aprendi a viver contente também passando frio. Olha que força. Daniel, quando chega na Babilônia, ele diz, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, porque essa comida é oferecida a ídolo. E ele diz assim, olha, pode nos tratar com água e legumes. E o eunuco lá disse assim, não, você não pode. O rei falou que você tem que comer bem, porque o rei quer os sábios, os adivinhos, querem da melhor forma possível. Ele falou, faz um teste de 10 dias. E você vai ver a nossa aparência. E depois de 10 dias, diz a palavra de Deus, que Daniel e os seus amigos estavam melhores. Melhores. Não é o comer demais, não é o tomar remédio demais, não é o se prevenir demais, não é o remediar demais, mas é o poder do Espírito Santo em nossa vida para curar todas as enfermidades emocionais. Todas as enfermidades. Porque senão teremos uma igreja fraca. Teremos uma igreja que não tem coragem de pregar o amor de Deus. Teremos uma igreja que vai se recuar sempre. Uma igreja que vai se dar de coitadinha sempre. Ai, pastor, ó, tá duro, pastor. Ai, 30 anos. Pastor, cuide de nós, pastor. Você vai matar eu também. Vai me matar também. Vai todo mundo morrer. A morte é abraçada, assim, ó. Não, gente, vamos viver o evangelho. Somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Levanta a cabeça. Vamos anunciar a morte de Cristo. Vamos anunciar o amor de Cristo. Vamos viver o amor de Cristo. Aleluia. Verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não teríamos julgado? Sim. Se você já tivesse olhado para o teu coração há muito tempo, você já teria mudado, disciplinado. Mas não, né? A gente vai deixando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá?
gatinhando, o negócio não está indo bem, e eu vou dizer o que precisa na tua vida, meu irmão. Ah, pastor, nada vai bem na minha vida, meu casamento, eu vou dizer, é Jesus, é o Evangelho de Cristo. Começa a confrontar você mesmo, o teu coração. E olha o que ele diz no verso 32. Mas quando julgados, quando você faz o autoexame para o interior, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo lá fora. Para não sermos condenados com o mundo. Precisamos examinar, precisamos amar, precisamos voltar a ser discípulos de Cristo. E olha o verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, o quê? Esperai uns pelos outros. Eu prefiro que você não espere dentro da igreja, mas espere lá fora. Eu prefiro. Ai, pastor, engoliu o pão e agora estou pecando. Imagina, meu irmão, estamos juntos aqui. Estamos tudo junto. Mas espera. As pessoas lá fora, prega o evangelho para as pessoas que estão sem esperança lá fora. Pessoas que estão colocando a corda no pescoço e puxando. Está precisando do teu amor. Está precisando do teu abraço. Tenha paciência com as pessoas. Tenha paciência com as pessoas difíceis. Ah, o que tem de gente difícil. É isso que está dizendo, espere um pelos outros. Tem pessoas que ainda não comeu. Tem pessoas que ainda não provou o evangelho. Tem pessoas que ainda não provou esse banquete. E você não pode ser pedra de tropeço. As pessoas dizem assim, olha, domingo de Santa Ceia está na igreja. Mas não consegue perdoar. Não liberam uma palavra de amor. Coração duro. E aí o apóstolo Paulo, esses estão sendo escândalo para o evangelho. Mas esperem um pelos outros. Tenha paciência, o coração daquele filho vai mudar em nome de Jesus. Tenha paciência, o coração desse homem, dessa mulher vai mudar em nome de Jesus. A sua família vai ser transformada. Espera no Senhor, fortifique-se o teu coração. Coragem, irmãos, espera no Senhor e espera uns pelos outros. Se Jesus estiver voltando, leva logo, Senhor, leva logo, vai que não tem lugar mais. Não, esperam pelos outros. Porque lá no céu nós vamos nos encontrar. Não esperou aqui na terra, como vai esperar lá no céu? Espera. É igual o soldado quando está em guerra. Já viu o soldado quando está em guerra? Ele larga o companheiro para trás? Não larga não. Não larga o companheiro para trás não. Aconteceu alguma coisa, ele volta, coloca no ombro e volta. Esse é o soldado. Soldado ferido. Até tem um hino, soldado ferido, faz tempo, hein? Saudade e cantar esse hino. Agora, para encerrar o verso 34, olha só. Se alguém tem fome, coma onde? Em casa. Eu fico pensando, se prepare na casa, gente. Pare de vir com fome na igreja. Quem está com fome aqui, levante a mão. É porque você quis. É porque você quis. Depois tem um chazinho lá para você, tá bom? Come em casa. Se prepare em casa, enche o bucho em casa, para que aqui você seja educado, para que lá fora, não só na igreja, mas fora, você possa esperar uns pelos outros, para que você não fique pensando, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que bando de fomeiro, parece que não tem comida na casa. Vocês não têm que comer na casa não, até os ricos estão pior que os pobres. Está tudo desregulado o negócio. Ele está dizendo, se alguém tem fome, coma na casa. Pare de ficar se embriagando aqui. Se prepare, gente, na casa de vocês. Tenha comunhão. Se alimente na casa de vocês o tempo todo. E olha só o versículo, dando continuidade aí. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Venha preparado para amar. Venha preparado para ter comunhão. Venha preparado para discernir. Venha preparado para entender o corpo de Cristo. Paulo está dizendo. E depois tinha mais umas coisas aqui que ele ia surrar no presencial depois. Que assim seja. Que Deus nos ajude. E que possamos nessa noite. Talvez você já entendeu isso, mas que você possa entender mais ainda. Não deixe de participar da ceia por causa do pecado, mas deixe o pecado e participe. E qual é esse pecado? A falta de comunhão com os outros. A falta de comunhão. Vamos ficar em pé?
louvor estará vindo à frente. Eu quero que vocês fechem os corredores aí. Quero que vocês deem as mãos. Dê as mãos, fechem. Vamos fazer uma reunião. Vamos celebrar essa palavra. Que a igreja possa estar unida em Cristo Jesus. Para que nós não venhamos a pecar, assim como a igreja de Corinto. Não é somente o pecado secreto, mas quando você tem uma vida com Deus no secreto, com certeza você ama, com certeza você tem comunhão uns com os outros. Nós vamos cantar esse hino juntos, depois nós vamos cear, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Une, Senhor, a nossa igreja em amor. Ó Pai, que possamos nessa noite perdoar as ofensas sofridas. Perdoar, Senhor, muitas vezes não só as ofensas que nós recebemos, mas a ofensa também que nós muitas vezes cometemos, Pai. Ó Senhor, tem misericórdia do teu povo. Que o Senhor possa nos aproximar, assim como esta igreja tem vivido o teu amor, assim como esta igreja tem vivido essa comunhão linda e gostosa, Pai, que nunca venha a faltar, Pai. Ó Senhor, que possamos ser o contrário da igreja de Corinto. Que possamos fazer o que nós estamos fazendo, não para o nosso juízo, não para a nossa condenação, porque não queremos brincar de ser crente. Não estamos aqui apenas por tradição, mas estamos aqui porque queremos viver essa comunhão, Pai. Transforma, Senhor, o nosso coração. Tira esse coração de pedra. Coloca um coração de carne, Pai, para que possamos viver em amor, para que possamos orar uns pelos outros, para que possamos, Senhor, chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, Pai. Isto é ser igreja, nos ensina a ser igreja, Pai. Está aqui o teu corpo e o Senhor é o cabeça. Obrigado em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eterno.
nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Os irmãos podem sentar um pouquinho. Quero chamar os presbíteros que irão nos auxiliar nesse momento, onde nós participaremos da ceia. Eu não gosto muito desse negócio, olhe para o seu irmão e fale para ele, mas hoje, em prol dessa palavra, olhe para o seu irmão e diga assim, ou para o lado esquerdo e direito, vamos viver em mais amor. Olha, fala, vamos viver em mais amor. Vamos viver o amor de Cristo. Vamos nos perdoar. Em nome de Jesus. Como é bom viver essa comunhão. Como é bom. Sem rancor, sem amargura. Sabe, gente, tem tantas pessoas fora da igreja hoje. Tem tantas pessoas que já não crê mais no Evangelho. Tem tantas pessoas que já não crê na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja perdeu essa essência. A essência do amor. Aqui nós não temos disputa, não temos divisão. Todos nós carecemos da graça do Senhor. Amém? Aqueles que irão participar, se você está nos visitando, você pertence a uma igreja evangélica e você está em comunhão, né? Eu acho que, como eu disse aqui, ninguém aqui é mais santo do que ninguém. Mas se você estiver com essa plena comunhão com Deus e com o povo de Deus, né, uns com os outros, você que vai participar está convidado, né, a sentar à mesa do Senhor conosco. Será de grande alegria. Então vou pedir para aqueles que irão participar que se coloquem em pé nesse momento, para que os presbíteros possam fazer a distribuição dos elementos da ceia. Pai, nós nos consagramos a Ti, Senhor, e consagramos os elementos da ceia, Pai. Que possamos, Senhor, nesse momento fazer memória de Ti, Senhor. Que realmente possamos lembrar, ao comer o pão, do Teu sacrifício, do Teu corpo encarnado aqui, nos ensinando o Teu amor, a graça e a misericórdia de Deus. Também através do cálice, possamos olhar o Teu sangue carmesim, Teu sangue puro escorrendo na cruz do Calvário, Pai. Ó Pai, que realmente possamos discernir esse momento, Pai. Que possamos saber o que nós estamos fazendo e agradecer, Pai. Por isso, purifica esses elementos. Sabemos que o Senhor fala conosco agora através dos 5 sentidos. Através da audição, através do paladar, através da visão, através do olfato, através do tato. O Senhor está trabalhando os 5 sentidos, Pai. Porque o Senhor nos salvou de forma integral. Então que seja, Pai, em comunhão com os outros, mas também que esse momento
seja muito espiritual, porque sabemos que o Senhor está presente, Pai. Obrigado, Senhor, e nos abençoa através dessa comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, representando o teu corpo como sacrifício. E disse: esse é meu corpo que é dado e partido por vocês. Que vocês possam fazer isso nesse momento. Semelhante modo, Jesus também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E toda vez que beber o cálice, comer o pão, anunciar a minha morte até que eu venha, anuncie o evangelho até a segunda vinda de Cristo. Fazer isso nesse momento. Pai, fortalece, Senhor, a nossa vida através desse cálice, através do pão. Sabemos que é de forma simbólica, Pai, mas o que não é simbólico é nossa comunhão contigo, Pai. Sentimos a tua presença nessa noite. Que possamos voltar para nossa casa com esperança no coração. Que possamos ter uma semana abençoada, Pai. Uma semana em conexão contigo, Senhor. Uma semana de muito amor. E que esse amor, em primeiro lugar, possa acontecer dentro da nossa casa, Pai. No meio da nossa família. E que esse amor possa se estender aos nossos vizinhos. Se estender ao nosso colega de trabalho. Se estender, Pai, aos nossos amigos. E chegar até aqui, a tua casa, Pai. Na tua família maior. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Que possamos ser uma igreja forte. Uma igreja onde ela possa crescer na fé, ela possa crescer na esperança e possa crescer principalmente no teu amor, Pai. Nos guarda, Senhor, de volta para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Agradecemos o Ministério de Louvor, agradecemos o Ministério Infantil, agradecemos a Ação Social e Diaconia, agradecemos os irmãos do som, de mídia e comunicação, agradecemos, Senhor, os professoras, professoras que estão também trazendo ensinamento para as nossas crianças. Agradecemos, Senhor, por todos aqueles que trabalham, Pai, em prol do teu reino, Pai. Agradecemos pelas vidas aqui presentes, agradecemos pelas nossas visitas, Pai. Agradecemos, Senhor, por essa comunhão maravilhosa, Pai. Que durante a semana, no culto de quarta-feira, o encontro de casais, a reunião de oração, tudo que vem acontecer, a célula, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. E que o Senhor possa trazer pessoas para a nossa igreja, Pai, porque estamos prontos para cuidar, mesmo diante das circunstâncias adversas, mas o nosso coração foi transformado, Pai, e estamos prontos para cuidar dessas pessoas. Então traga, Senhor, pessoas para essa igreja. Traga as pessoas que estão desesperançadas, as pessoas que estão precisando de um abraço, as pessoas que já não aguentam mais o egoísmo deste mundo, Pai, para que nós que nos parecemos com o Senhor Jesus possamos passar para essas pessoas o teu amor, Pai, de forma simples e prática, Pai. Que assim seja. Guarda, Senhor, e também alcança os enfermos, aqueles que já não têm mais condições de estar na tua casa. Que a tua paz também alcance todos eles. Agradecemos pela vida da irmã Neuza, que já está se recuperando, Pai. A irmã da Nereide, agradecemos, Senhor, porque ela está melhor, Pai. Agradecemos, Senhor, por aqueles que sofrem. Agradecemos, Senhor, por aqueles que
aqueles que sofrem, mas o Senhor tem dado o bálsamo, o Senhor tem dado alívio, o Senhor tem dado paz, Pai. Agradecemos pelo teu poder sobre a vida daqueles que sofrem. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem tirado todo o nosso medo e todo o nosso temor, Pai. Que assim seja, que possamos olhar para Ti, que possamos olhar ao redor e continuar com esse amor maravilhoso, Pai. É a oração que nós fazemos, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe, que o amor de Deus vos envolva sempre e que a comunhão, o consolo do Espírito Santo possa estar sempre convosco e com toda a igreja espalhada por todo o planeta Terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vão em paz, dá um abraço no seu irmão, porque a alegria do Senhor é a nossa força.